Boa noite, irmãos. Então, para nós é uma alegria e um prazer poder estar com os irmãos nessa noite, né? Poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nesses tempos tão diferentes que nós estamos vivendo com essa pandemia de coronavírus. Nós temos passado então por algumas medos, ansiedades, inseguranças, né? Temos visto irmãos tranquilos e outros irmãos ansiosos, mas nós entendemos e nós não julgamos, né, nenhum irmão porque isso é sentimento humano. Nós somos humanos e como humanos nós somos pecadores, temos nossas dificuldades, temos nossas falhas, né? A palavra de Deus tem nos exortado todos os dias para que a gente possa confiar no Senhor, mas quando nós lemos também a palavra de Deus, vemos os grandes heróis da fé que também vacilaram, né, na sua confiança, e nós então também passamos por essas dificuldades. Mas hoje à noite eu gostaria de continuar exortando os irmãos. Já temos lido aí o livro de Filipenses e eu quero continuar passando mais um pouquinho para frente, Filipenses capítulo 4, né? E Paulo então manda que os irmãos mudem seu pensamento, né? E eu gostaria de parar com os irmãos e olhar o versículo 8, né, e o 9, que diz, Filipenses capítulo 4, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Então o apóstolo Paulo pede para aqueles irmãos então que eles mudem de pensamento. E ele diz no versículo 8, né? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo, né? Então ele vai falando tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, né? Muitas vezes a gente ocupa muito nossas cabeças com muitas coisas, né? Então, no começo dessa pandemia, eu estava lá assistindo televisão e a minha esposa, ela, uma mulher de Deus usou ela para que ela pudesse, então, me chamar a atenção e me ajudar. Ela disse, Júlio, desliga essa televisão aí, só passa coisa de coronavírus. E na hora que eu desliguei a televisão, eu tenho paz até hoje, nunca mais assisti jornal, né? Então já está com uns 3 meses que eu não assisto jornal, né? E eu não tenho dificuldade nem problema, né? Você fica na frente da televisão, no lugar de estar lendo a palavra de Deus, no lugar de estar fazendo alguma coisa em casa ou fazendo alguma outra coisa. Então eu passei a assistir um filme, outra coisa, mas eu não assisto mais a televisão em si, o jornal, porque ele não traz paz, ele traz só perturbação para o nosso juízo, né? Cada vez é uma coisa, e aí a gente fica perturbado. E eu agradeço a Deus pela minha esposa, né, que ela me chamou a atenção naquele momento, e eu desliguei a televisão ali e passei a ter paz, né? Entrou toda a paz. Eu nunca mais me preocupei com essas coisas, porque o mundo só traz ansiedade e perturbação para nós. O apóstolo Paulo, nas palavras de Paulo, a paz de Deus é algo que não temos como descrever. Ele afirma que ela excede todo o entendimento, ou seja, é maior do que nossa mente poderia conceber. No entanto, esta paz é inexplicável, mas real para nós que somos crentes, que sempre poderá ser experimentada por quem se dispôs a orar corretamente, adorando e pedindo e agradecendo a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. A paz, então, trabalha o coração, sentimento e a mente. O ansioso é, portanto, aquele que não pensa de modo correto, como Deus espera que ele pense. E daí temos a máxima: pensamentos incorretos geram sentimentos
incorretos. Somos o que cremos, somos o que pensamos. Se os nossos pensamentos estão incorretos, a consequência é ter um coração e uma mente insegura, como se estivéssemos sendo estrangulados pela ansiedade. Ansiedade significa apertar, rasgar. No original, ansiedade significa rasgar, né? Então, quando a gente pensa não da forma correta, da forma bíblica, a gente se sente assim estrangulado. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, Paulo ensinou que devemos levar cativo todo pensamento e obediência a Deus, a Cristo, né? No texto de hoje, Paulo faz uma lista classificatória daquilo que devemos pensar. Já que somos salvos por Jesus, essa lista nos ajudará a trocar os pensamentos de insegurança, pecaminosos, pelos pensamentos que agradam a Deus e nos livra da ansiedade, né? Então, Paulo, ele vai mandando aqueles irmãos pensar nisso. É interessante que nós temos que olhar o livro de Filipenses, ele é conhecido como o livro da prisão, o livro da alegria. Paulo está preso, né? Mas ele não fica ansioso, ele não fica usando aquele tempo para dizer, mas eu sou um servo do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu estou fundando igreja e hoje eu estou preso, né? Tá certo, Senhor, por que tu fez isso comigo? Eu não mereço isso. Ele não fica recriminando Deus, ele não fica batendo boca com Deus, dizendo, olha, eu mereço uma coisa melhor, porque eu sou um servo do Senhor, eu sou um fundador de igreja, eu tenho dedicado minha vida ao Senhor, né? Eu dou meu dízimo, minhas ofertas, por que está acontecendo isso comigo? Não, o apóstolo Paulo, ele não usa esses termos, ele não usa esse linguajar, mas ele aproveita ali para poder escrever. Se o apóstolo Paulo não tivesse preso, ele não teria escrito Filipenses, porque ele estaria na igreja de Filipos e estaria falando com os irmãos. Como hoje à noite eu estou falando com os irmãos aqui, eu não preciso mandar uma carta para cá. A gente só manda uma carta quando a gente está longe, né? Então, Deus usou, né, esse momento. Pela prisão de Paulo, ele escreveu várias cartas que, se ele tivesse livre, tivesse liberto, ele não teria escrito nenhuma carta dessa, porque ele estaria falando pessoalmente com os irmãos. E nós hoje podemos ser exortados, podemos crescer espiritualmente com essas cartas que o apóstolo Paulo, né, usado pelo Espírito Santo, né, escreveu para nós, para as igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele passou nessa igreja, ele ia para outro canto, e o Espírito Santo o levou a Filipos, e ele chega lá. Filipos era uma cidade considerada como uma capital do Império Romano. Ela tem esse nome porque Filipos, né, ele fundou aquela cidade, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha muitas riquezas, né? Então, o apóstolo Paulo chega ali e ele vai então pregar o evangelho, e ele tem duas recepções. Ele tem a recepção daquelas irmãs Lídias, e outros que vão lá, recepciona ele, e ele é bem tratado, ele é recebido bem, e ele tem a recepção daquele homem que tinha uma serva que adivinhava, dava muito lucro, e ele então, expulsando o demônio daquela mulher, aquela mulher então fica liberta, e aí os homens, os donos dela, veem então o lucro deles indo embora. Então ele é preso, ele é açoitado, e na hora dele ser açoitado, na hora dele ser liberto, eles queriam liberar ele, e ele disse, não, eu sou cidadão romano, né? Mas ele não usou aquilo como orgulho de dizer, olha, eu quero que vocês publicamente me liberte e peça desculpa. Ele não usou isso simplesmente para o seu ego, mas ele usa isso aí para que ele tivesse as portas abertas para voltar para Filipenses, para que na próxima vez que ele quisesse voltar lá, dissesse, não, você já foi expulso daqui, né? Então aqueles homens então pedem perdão a ele, liberta ele, mas ele fica então ali com as portas abertas para voltar para Filipenses como não bandido, mas sim como cidadão. Então é reconhecido que ele foi preso injustamente, então ele parte e vai embora, porque se ele precisasse voltar ali, ele estaria as portas abertas, né? Então ele usa também disso aí para que aquilo dali fosse. Então o apóstolo Paulo,
ele teria motivo então para desanimar, mas ele diz: olha, eu agradeço essa igreja. E o objetivo de Paulo ao escrever a carta, a primeira coisa foi para agradecer, porque quando ele sai ali, tinha apenas começado. Agora, ali já se tornou uma igreja. Quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve a igreja de Filipenses. Então, ali tinha uma igreja formada, porque ele plantou, né, a semente ali, e ele estava, então, agradecendo aqueles irmãos pelo tratamento que os irmãos, então, desde o dia que ele sai de Filipos, os irmãos têm mandado recursos, têm se tornado uma igreja parceira, uma igreja missionária que tem mandado o sustento para o missionário Paulo. Mas não só o sustento financeiro. Não, aquela igreja não mandava somente dinheiro, recursos para Paulo, mas mandou irmãos. Vai ver como é que está o apóstolo Paulo, como é que ele está na prisão. Vai lá animá-lo. Foram irmãos que foram ao campo, lá onde Paulo estava na prisão, para animá-los novamente, para dizer: missionário, olha, nós estamos aqui contigo, continua firme na tua fé, né? Então aquela igreja não somente mandou recursos financeiros, mas ela orava pelo apóstolo Paulo e mandava irmãos ao apoio do apóstolo Paulo. Era uma igreja verdadeiramente uma igreja missionária. Era uma igreja verdadeiramente que amava missões, que amava o apóstolo Paulo. Então ela não somente dizia: olha, nós estamos fazendo aqui a nossa parte, estamos mandando dinheiro para o missionário, amém, te vira aí, missionário, o dinheiro nós voltamos. Não, ela estava preocupada constantemente com o apóstolo Paulo. Até na sua prisão ela mandou irmãos para estar lá confortando o apóstolo. Então realmente era uma igreja missionária, era uma igreja fiel e era uma igreja que estava crescendo. Então esse primeiro objetivo que o apóstolo Paulo faz é agradecer a igreja. Mas aí nós vamos olhar, essa igreja era formada de pessoas, humanos, pecadores. E o segundo objetivo que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses é então para resolver problemas que havia na igreja. Uma igreja missionária, uma igreja que se preocupava com o apóstolo Paulo, uma igreja que mandava recursos, uma igreja que mandava irmãos para estar apoiando, mas era uma igreja cheia de problemas. Primeiro problema da igreja era a SAF. A SAF da igreja era problemática, né? A sociedade feminina estava lá dando problema, e ele escreve para que aquelas irmãs pensassem cordialmente, concordassem com o mesmo pensamento, né? Uma igreja fiel, mas uma igreja feita de pessoas humanas. Então a primeira coisa, ele escreve então a sociedade feminina daquela igreja para SAF: olha, irmãs, vocês são trabalhadoras, vocês são servas. Eles não estão dizendo que elas não são trabalhadoras, são servas, são fiéis a Deus. No lugar de você, uma está indo para o lado, vamos pensar concordialmente, vamos pensar em união, né? Então ele pede para aquela igreja pensar, ter o mesmo pensamento, que aquela igreja pudesse trabalhar unida. Se a igreja estava dividida e estava sendo uma igreja poderosa, quanto mais se estivesse unida, né? A igreja estava desunida e estava crescendo. Quanto mais se os irmãos se unissem, a igreja poderia fazer uma obra excelente ali na cidade de Filipos e no mundo todo. Então Paulo escreve para aquela igreja, que era uma igreja humana, e nós, como seres humanos, somos pecadores, e como pecadores somos problemáticos, precisamos ser exortados dia a dia. E o apóstolo Paulo então exorta ali os irmãos. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo pede para aqueles irmãos é que eles pensem: olha, pare de confusão e pense em coisas boas. E ele diz: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo pede àqueles irmãos é: pense tudo que é verdadeiro. Uma pesquisa americana, né, diz que 92% das coisas que deixam as pessoas ansiosas não são motivos legítimos para a preocupação. Elas são motivos imaginários. Nunca acontecerá ou envolve questões fora de controle das pessoas. Uma das características, olha, o que a pesquisa está dizendo é que quando eu penso, muitas coisas que eu penso, que me preocupam, nunca nem vai acontecer. Não é nem verdadeiro.
Então é dois sofrimentos que eu tenho. Se você está pensando assim, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder meu, está todo mundo perdendo o emprego, e aí você já fica perturbado, o dia todo trabalhando perturbado. Eu vou perder meu emprego. Na hora que o chefe chama você, você já vai se tremendo. O chefe diz, olha, eu queria pedir que você levasse isso aqui para tal canto. Aí você, ainda bem. E você toda hora perturbado. Pensamentos que não são verdadeiros. Então, você sofre antecipadamente. E se você for botado para fora, aí você vai sofrer duas vezes. Você sofre antes e sofre na hora. Então, não devemos estar se preocupando. Devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Então, essa pesquisa americana diz que 90%, 92% das coisas que nós pensamos não são coisas que vão acontecer. Uma das características do diabo é a mentira. É assim como ele fez com Eva no jardim do Éden, Satanás continua a nos fazer questionar o que Deus disse. A solução de Deus para que você vença a sua ansiedade é a ação do Espírito Santo, visando controlar a sua mente por meio da verdade. João 17:17, Eu sou a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então ele pensa. No entanto, o diabo tenta controlar a sua mente por meio de mentiras. Sempre que você crê numa mentira, de certa forma, o diabo está assumindo o controle. Obrigado. Então o diabo está assumindo o controle da sua mente, porque o diabo é o pai da mentira. E pensar naquilo que é verdadeiro começa com a palavra de Deus e ela nunca falhará. Por exemplo, uma mentira que o diabo tem inventado para nós ele chega para nós, a gente comete um pecado, e ele chega aqui no ouvido da gente e diz, olha, você pecou. Você está na igreja no meio de um monte de irmãos santos. Os irmãos são todos santos. E você é um pecador. Seu pecado é terrível. Você vai estragar a igreja do Novo Oriente. Saia dessa igreja correndo agora. Porque você vai destruir a igreja do Novo Oriente. Você é um pecador. Se os irmãos souberem do seu pecado, a igreja vai se escandalizar. E eles não vão nem olhar para você. Então, o seu pecado não tem perdão. Deus não vai lhe perdoar nunca, porque todo mundo confiou em você e você pecou. Você não vai ser perdoado. Então essa é uma mentira básica. Você comete o pecado e acredita que ele não vai ser perdoado. Mas em 1 João, capítulo 1, versos 9, diz o quê? Qual é a verdade de Deus? Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos nossos pecados, se eu confesso, 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que o versículo está dizendo? Se eu confesso o meu pecado, Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar os meus pecados, e não somente me perdoar, mas Ele vai me purificar de toda injustiça. Então, Satanás diz que não há perdão de pecado, e a palavra de Deus diz, se há confissão verdadeira, porque não é só eu dizer, eu estou arrependido, não, é uma confissão verdadeira de coração. Se eu estou arrependido, verdadeiramente, Deus vai perdoar os meus pecados, e não somente vai perdoar, mas também Ele vai me purificar. Vai me deixar puro novamente para me estar aqui no culto, cultuando a Deus com os irmãos. Vai me deixar novamente puro para que eu possa estar servindo a Deus aqui na igreja novamente. Ele vai me deixar normalmente como os irmãos, eu vou poder ter comunhão novamente com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Ele vai me purificar. Então essa é uma verdade. E Satanás sempre vai estar colocando no coração do ansioso que Deus não perdoa. O seu pecado foi cruel. O seu pecado não tem perdão. O seu pecado, ele está dizendo o quê? Que o sacrifício de Cristo não se viu. Que a morte do Senhor Jesus Cristo, que o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo só serve para alguma coisa e para outra coisa não serve. Não está dizendo que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Cristo disse, Pai, a tua obra está
consumado. E ele sempre está dizendo para nós que o sacrifício de Cristo não foi consumado. Mas o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Então, não acredite na mentira de Satanás. A segunda coisa, tudo o que for nobre, correto e respeitável. Nesse mundo, precisamos ter a consciência voltada para o fato de que tudo pertence ao Senhor e que, portanto, Ele está sempre presente. Nossa ação deve glorificar. Cada instante da nossa vida deve ser vivida para a sua glória. Existe, em virtude do pecado na humanidade, muitas coisas que não são respeitáveis e, portanto, nós cristãos não devemos pensar nelas. Claro que não podemos fugir do mundo ou nos escondermos em locais isolados para não ver nada. O que precisamos fazer é não dedicar atenção a coisas desonrosas, nem permitir que elas controlem os pensamentos. Assim, as novelas de hoje, onde quase todos os casais têm casos extraconjugais e se separam alegando fazer a coisa do coração, é uma das coisas que não são respeitáveis e que não deve ocupar o nosso pensamento. Quando você vai assistir uma novela, a primeira coisa que a novela ensina é que as coisas erradas são verdadeiras. Por exemplo, eu tenho a minha esposa e a minha esposa é ruim comigo. A minha esposa é a megera. Todo mundo detesta a minha esposa. A minha amante é uma mulher maravilhosa. Ela cuida de mim. Ela é amada pela comunidade. Todo mundo gosta dela. E aí a gente passa a torcer, a dizer: larga a tua mulher e vai viver com essa mulher, que essa mulher é a mulher ideal. É uma mentira. Porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia a separação. Mas na novela, ele vai ensinar que a mulher dos teus votos, a mulher do teu compromisso que tu fez perante o Senhor, ela não serve de nada. Mas a adúltera, é uma mulher maravilhosa, né? Então, essas coisas não são respeitáveis e não são justas, né? A esposa que está lá, que atura a gente, que dorme à noite com a gente na cama, né? Aguentando os roncos, né? E lavando as meias sujas, e fazendo alimentação, e preparando a nossa roupa, e preparando o nosso bem-estar, passa o dia cuidando dos filhos, cansada, né? E a gente dizer, e a novela diz que ela não serve de nada. Então, essas coisas não são respeitáveis, não são nobres. Então, nós não podemos ocupar a nossa mente com essas coisas. Devemos ocupar nossas mentes com a palavra de Deus. Então, não podemos dedicar atenção a essas coisas, né? Coisas respeitáveis incluem entretenimentos e diversões saudáveis, trabalho honesto, ações éticas dentro e fora da família, né? Não podemos estar pensando nisso. E o apóstolo Paulo também diz, no versículo 8, tudo o que é puro e amável e de boa fama. A palavra traduzida por puro nesse texto do grego para o português, provavelmente está se referindo à pureza moral. Quando olhamos para os nossos dias e nos assustamos com tantos pecados de cunho sexual, com tantos escândalos, achamos que isto é o final dos tempos. Mas, na verdade, queridos irmãos, as pessoas, tanto na época dos filipenses, quanto antes deles e depois, sempre foram constantemente tentados pela impureza sexual. Aliás, esta é uma das maiores causas de problemas e escândalo, trazendo crise nas famílias, na sociedade e na igreja. Muitas pessoas em crises de ansiedade e até depressão são, na verdade, fruto de suas próprias falhas nesse ponto. Puro aqui traduz uma palavra que indica que você está tão puro que pode ser oferecido a Deus. Se a nossa mente é pura, nossas palavras e ações também serão. Isto, Jesus disse que os nossos olhos, em Mateus capítulo 6, 22, 23, Jesus disse que os nossos olhos são a luz dos nossos corpos. Se os nossos olhos forem treva, quão grande trevas serão o nosso interior? Qual grande treva? Os nossos olhos é a luz da nossa alma. Se os nossos olhos são maus, quão grande treva será o nosso coração, será a nossa alma,
né? Então, por isso, nossos olhos têm que olhar para as coisas puras, as coisas honestas, as coisas boas, as coisas respeitáveis, né? Então, por isso Paulo aconselha, mude sua maneira de pensar. Mude sua maneira de pensar, pense no que é puro, mas também pense no que é amável. Essas palavras significam belo, atraente. Fale daquelas coisas que proporcionam prazer a todos, não causando dissabor a ninguém. Precisamos ainda optar por ocupar nossa mente com coisas que são de boa fama. Essas palavras no original significam literalmente falar favoravelmente. Pare um pouquinho e eu quero que cada um de vocês faça esse exercício comigo. Pense no irmão da igreja. Eu vou pensar no Bruno, né? E cada um de vocês pense no irmão da igreja. Logo o que vem na nossa mente é as coisas erradas. Eu só estou pensando em coisa errada que o Bruno faz, né? E o que é que a gente pensa logo no irmão? Coisas erradas. Mas será? O meu pensamento está aqui, eu estou pensando no Bruno. Cada um de vocês está pensando numa pessoa. Será que o Bruno não tem nada bom? Será que o Bruno não faz nada de bom nesta igreja? Será que o Bruno não traz nenhum acréscimo a essa igreja? O serviço do irmão Bruno não está sendo favorável nessa igreja? Ele não é útil aqui na igreja? Será que o irmão Bruno não traz também prazer para esta igreja? Então, geralmente, a minha mente, quando eu penso no irmão, ela corre para pensar nas falhas do irmão. E nós esquecemos automaticamente que esse irmão também tem virtudes, coisas agradáveis, coisas que nos traz alegria. Que eu tenho alegria de estar do lado do Bruno, que ele tem alegria de servir ao Senhor, que ele pode fazer coisas boas e ele pode me ajudar a crescer espiritualmente. Eu me esqueço de que o irmão Bruno também tem virtudes. E cada irmão que você pensou na sua mente, pense, será que esse irmão não tem nada agradável? Não tem nenhuma virtude? Todos nós somos falhos, né? Mas será que nenhum de nós temos nenhuma virtude, nada agradável que nós possamos pensar dos nossos irmãos em Cristo? Então, geralmente, nós só pensamos coisas desagradáveis dos nossos irmãos. Ah, porque esse irmão só chega atrasado. Ah, porque esse irmão é assim. Ah, porque esse irmão faz isso. Ah, porque esse irmão eu pedi um favor a ele e ele não fez. Ele fez 50 favores para mim, mas um dia eu pedi um e ele não podia porque tinha que ir trabalhar e ele não pôde fazer. Mas eu só penso de que ele não fez aquele favor, mas os 50 favores que ele fez para mim não vale. Só vale um favor que ele não fez, né? Então a gente só pensa coisas desagradáveis dos nossos irmãos. Será que cada irmão aqui da igreja não tem virtude? Não tem coisas agradáveis? Não são irmãos que são servos do Senhor? Não são irmãos que estão junto aqui na igreja, ajudando essa igreja a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa comunidade? Então, irmãos, vamos pensar no que é agradável, falar favoravelmente, né? Parece que Paulo deseja que a gente escolha o bem, o que vai dizer e o que sai da nossa boca deve sempre ser palavras que glorifiquem ao Senhor Jesus Cristo. Como foi dito agora há pouco, para vencer a ansiedade, sua mente deve pensar direcionado para as coisas corretas e puras. Isso vai influenciar a sua fala. Se você ler a Bíblia diariamente, o seu linguajar, o seu vocabulário vai ser um vocabulário bíblico. Sem você querer, vai sair palavras bíblicas da sua boca. E você vai começar a pensar coisas bíblicas. Então, encha a sua mente da palavra de Deus, né? Enche a sua mente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai estar purificando a nossa mente. Então, tudo, né? Ele diz, olha, tudo que é puro, amável e de boa fama, mas ele fala mais uma coisa para nós. Tudo o que for excelente tem virtude e louvor. Se alguma virtude, se tem excelência, servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outro. O Salmos 19, de 7 a 9, serve
para isso aí, serve de referência para o que Paulo está dizendo. No Salmo, lemos o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. Para vencer a ansiedade, precisamos encher o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus. Pode parecer uma solução sem sentido, repetitiva. Sempre os pastores estão falando sempre a mesma coisa. Ler a palavra de Deus, simples demais. Ai, mas eu sou tão pecador, é tão simples ler a Bíblia, né? Eu pensava que eu tinha que fazer mais coisa, né? Ir para um psicólogo e tal. Mas olha, eu sempre falo, leia a Bíblia, e eu sempre dou esse exemplo. Todo mundo aqui tem peneira em casa, né? Fazer suco, né? E peneirar o suco lá, né? O suco de cajá, o suco de manga, de caju. Quando você faz o suco, né? E termina de peneirar, fica cheio de bagaço na peneira, né? Aí você vai no lixo e joga lá, e aí o que acontece? A peneira continua suja, né? Aí você vai na pia e bate, né? Joga água, aí você olha, ainda está suja, né? Aí você bate mais 2, 3 vezes, joga água, ainda fica suja, aí você pega a esponja, passa e tenta limpar a peneira para ela ficar limpa. A nossa mente é como aquela peneira. Mesmo que você diga assim, eu não sei estudar a Bíblia, eu não sei pegar palavras e pegar do original e fazer assim, estudar a Bíblia. Mas leia a Bíblia, porque mesmo que você não saiba estudar a palavra de Deus, ela vai ficando na sua mente, como aquela peneira, como aquele bagaço, vai passando e vai ficando. Escute, eu não sei ler, bote áudio, escute a palavra de Deus. Você está no carro, bota lá a palavra de Deus para você escutando, ela vai entrando na sua mente e vai ficando, como aquele bagaço, né, do caju, vai ficando ali na peneira, aquele restinho, vai ficando de tanto você ler a palavra de Deus e de ficar migalhas, a sua mente vai ficar entupida da palavra de Deus. Amém? Que coisa boa, né? A sua mente está entupida da palavra de Deus, que não dá para passar mais nada, nem um palavrão, nem nada vai conseguir entrar na sua mente, porque a sua mente vai estar entupida, né? Você lembra quando a peneira está lá entupida, que você bota e o suco não sai, você passa a mão assim, passa a colher para continuar passando o suco, a sua mente vai estar lá entupida da palavra de Deus. Então leia e releia, leia e leia a palavra de Deus. Se você ler um versículo e meditar, amém. Mas se você não consegue meditar, leia 2, 3 capítulos e ela vai ficar, a sua mente vai chegar um dia que ela vai estar entupida da palavra de Deus. E você será uma nova criatura. Você será diferente, porque a sua mente vai estar pensando no que é puro, no que é verdadeiro, do que é de boa fama, do que é excelente. Vai estar a sua mente assim. Olha, parece ser simples, mas posso garantir aos irmãos que aquele que enche a sua vida da palavra, ele tem uma espécie de radar embutido dentro de você, que ajuda a detectar pensamentos indevidos que geram insegurança e, consequentemente, ansiedade. Se a sua mente está cheia da palavra, você terá sempre a consciência e sabedoria para identificar quando algo é ou não é pecado. Não precisa você estar ligando, pastor, isso aqui que eu estava pensando é pecado ou não é pecado? Fazer isso é pecado ou não é pecado? Né? Isso aqui, discutir, isso aqui é pecado ou não é pecado? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ter um radar aqui embutido dentro de nós, que ele vai automaticamente dizer para nós, isso aí não é agradável ao Senhor, isso é agradável ao Senhor, isso é pecado. Então a sua mente vai estar cheia, você sempre vai ter sabedoria,
para detectar pensamentos, se a sua mente está cheia ou não da palavra de Deus. Você terá sempre a consciência e sabedoria para identificar quando algo é ou não é pecado e se livrar da ansiedade decorrente de atos pecaminosos. O Salmo 119, 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, aqueles que lêem a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que se dedicam na leitura da palavra de Deus, vai ter paz. No meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa ansiedade que nós estamos passando, nós vamos ter essa paz que vem de Jesus, essa paz que vem de Deus, essa paz que vem da palavra de Deus, que transborda nos nossos corações através da leitura da palavra de Deus, através de pensamentos da palavra de Deus. Nós só vamos encontrar essa paz inexplicável em Deus. Então precisamos disso, porque grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não há tropeço. Mudar de pensamento para você é para vencer a ansiedade, necessariamente levar você a um compromisso de leitura e meditação da palavra de Deus. Irmãos, concluindo, a solução de Deus para a ansiedade exige correção na oração, no pensamento e nas ações. A primeira coisa, eu tenho que orar da forma correta. Quantos crentes hoje estão só olhando para as coisas que estão acontecendo e não olham para as bênçãos que têm recebido? Os filhos estão bem, né? Os filhos estão com saúde, o esposo está trabalhando, está tudo bem. Eu conheço uma irmã que ela estava me deixando assim meio perturbado. Ela, porque eu queria que meus filhos estivessem na escola, eu queria que eles estivessem estudando, e eu não aguento mais os meninos dentro de casa, esse negócio de aula online, não sei o quê. Mas ela esqueceu que no trabalho do marido dela, a metade das pessoas foram botadas para fora. E o marido dela, né, sendo brasileiro, ainda estava lá no trabalho. Ela esqueceu que os filhos dela estavam tudo com saúde, correndo para um lado e para outro, tudo em paz. Esqueceu que tem uma casa boa. Ela esqueceu que na despensa da casa dela, a porta nem fecha de tanta coisa que tem. Literalmente nem dá para fechar a porta da despensa lá. Então, as pessoas têm esquecido de orar corretamente, de agradecer a Deus e ficar pensando só, por causa disso, por causa daquilo. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, devemos orar a oração correta, nossos pensamentos e nossas ações. Precisamos ajudar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, pensar de modo correto, de modo bíblico, e a solução para a ansiedade. Lembrar que a palavra estudada de modo correto e aplicada de modo correto, no momento correto, trará vida, saúde e paz. Irmãos, temos vivido novos tempos, mas o nosso Deus, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e ele sempre será o mesmo. Ele não tem variação de tempo e de mudança. Nós estamos vivendo um novo tempo, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Amém?